A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero, Senhor, nesse dia de hoje, sentir o calor das tuas mãos. E certamente muita gente nesse momento está precisando sentir esse calor das mãos de Deus. Esse calor que é pura energia, que cura as feridas, que cura tudo aquilo que atrapalha a vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, neste momento eu te convido para que você segure firme nas mãos do Senhor, nas mãos do bom pastor, nas mãos do nosso Criador, para que a gente possa sentir essa força que emana dessas mãos poderosas. Queremos que você segure essa mão. Eu sei que muita gente hoje passa por dificuldade, por problemas. Muita gente tem pessoas doentes nos hospitais, internadas, também nas UTIs. Vamos neste momento segurar na mão do Senhor e deixar que Ele nos dê a força necessária para que a gente continue lutando pela vida. Que a gente que a gente não perca, na verdade, a esperança, né? De que tudo vai ser encaminhado conforme a vontade de Deus. Por isso você que reza comigo nesse momento, se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma tempestade, não se esqueça, segure na mão de Deus e sinta esse calor que aquece o nosso coração. Queremos também neste momento, nesse dia de hoje, rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações, para que essas pessoas também sintam esse calor das mãos de Deus. Queremos neste momento rezar pela Maria Rita, pelo Miguel Barros Barbosa, que está bem, graças a Deus, pelo Davi Lucas, Pedro Miguel, a Ana Gabriela, a Rodrigues, a Júlia dos Santos, a Ana Liz, Tereza e Ricele Bezerra, rezar pela saúde de Tereza, sobretudo, pela Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues Neres, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Marioli, que também, graças a Deus, está se recuperando em casa, Liene Santana Rocha, Meire Corrêa Lacerda, Janicléia Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza. Vamos rezar, e eu tenho certeza que todo mundo está rezando, né? Eu já pedi ontem as orações de vocês, né? Pelo Raimundo José Coelho, ele continua num estado grave, né? Na UTI, aqui de Petrolina, a quem eu peço que a gente continue rezando por ele, também pela sua esposa, Clarinha, pela família, né? Também vamos rezar pela Maria Auxiliadora Castro, pelo Baldo Cardoso, Heleno Magalhães, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo, Ritinha Castro, Sandra Nádia da Silva, Gildevan Alves. Queremos também, nesse dia de hoje, pedir as orações de vocês para Angelina Umbelina de Santana e também pela Marisa Umbelina de Santana. Queria que, nesse momento, trazer presente e rezar por todos os cuidadores, todas as pessoas que cuidam de pessoas doentes. Nós sabemos que não é uma tarefa fácil, que precisa muito de oração, todos os cuidadores e cuidadoras. Por isso, nós vamos trazer e rezar e colocar cada um no colo de Deus. Colocar cada um dos cuidadores, cada uma das cuidadoras no colo de Deus, para que não percam a esperança e nem a coragem. E continue lutando firme, sabendo que nós, cuidadores e cuidadoras, estamos fazendo um bem muito grande e que é uma missão que Deus nos confiou e que às vezes a gente sabe que não é fácil, a cruz ela é bem pesada, mas eu tenho certeza que se a gente compartilhar com os nossos amigos, com as nossas amigas, e com Deus,
essa cruz fica bem mais maneira. Portanto, vamos continuar rezando pelos nossos irmãos e irmãs, cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos abrir hoje a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso, levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então alguns doutores da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É bom lembrar, e eu convido você nesse momento a meditar um pouco e até contemplar a cena. Vocês imaginem uma pessoa acamada, que vive muitos anos em cima de uma cama, dependendo dos outros. Dá para imaginar a situação, dependendo dos outros. E de repente, e nós podemos trazer presente essa imagem, né, dessa pessoa na cama. E quantas vezes também somos nós que estamos acamados. Acamado não no sentido, né, no sentido de estar na cama, né? Mas muitas vezes acamado no sentido de ser impotente, de estar, né? Ser impotente mesmo diante de uma doença de um parente, né? Diante das dificuldades. Quantas vezes a gente também fica meio que paralisados, né? Paralisados. E, no entanto, esse homem escuta alguém dizer: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha só, por que será que Jesus, o homem está paralítico, e Jesus vem falar de pecado? A primeira cura é com relação ao pecado. Os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus faz uma cura, a cura de Jesus ela é total, ela é integral. Ele cura todo o ser humano, sobretudo a alma do ser humano, né? E só depois é que Jesus vai dizer: coragem, levanta-te e anda. Eu fico imaginando aquele homem em cima daquela cama, escutar Jesus primeiro dizendo para ele: os teus pecados estão perdoados. Por quê, gente? Porque na época a doença era considerada um pecado. Quem foi que pecou? Tem uma parte do evangelho que diz, né? Será que foram os pais dele? Entende? Então toda doença era atribuída ao pecado. Então aquele homem certamente ele acreditava que ele era um pecador, por isso ele estava doente em cima de uma cama. Por isso Jesus vai dizer, em primeiro lugar, ele cura a alma. Coragem, os teus pecados estão perdoados. E depois Jesus vai dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda. É interessante observar que aqui os doutores da lei, eles ficam blasfemando, em vez de se alegrar, né? Em vez de ficar feliz com a cura do homem, eles vão na verdade eles vão ficar, né, resmungando e dizendo coisas com Jesus, dizendo que Jesus está blasfemando, né? Então, e aí Jesus, conhecendo o pensamento desses homens, né, ele vai dizer: o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem. E aí Jesus diz: ó, além dos pecados desse homem, né, além dele estar perdoado, ele também pode andar.
E aí Jesus vai dizer, coragem, levanta-te, pega a tua cama e volta para a tua casa. Certamente ele, não, ele estava fora de casa, né? E quando a gente está fora de casa, a gente fica vulnerável mesmo, né? Então volta para o seio da tua família, volta para a tua comunidade, né? Volta para casa. E aí diz que o homem levanta, né? E ele vai para casa, né? O paralítico se levanta e vai para a sua casa. E aí é interessante que a multidão fica com medo, mas ao mesmo tempo ela louva a Deus por tal poder. Mas eu gostaria de trazer presente mais uma vez e que a gente também olhasse um pouquinho, né? Hoje, 30 de junho, também um dia, o último dia do mês, né? É um dia também para a gente olhar, para a gente fazer uma avaliação da nossa vida. Quantas vezes nós nos comportamos como os doutores da lei? Quando a gente vê alguém se dar bem, às vezes, em vez da gente se alegrar, a gente fica resmungando, achando ruim, né? Às vezes também nós temos esse mesmo pensamento dos doutores da lei, né? E é interessante que quem cura o homem, além da fé dele, é claro, mas assim, olha, o Evangelho diz, vendo a fé que eles tinham. Então é a comunidade, aqui no caso é a comunidade que estava levando aquele homem, o paralítico, né? E que certamente não sabiam muito o que fazer. Mas aquelas pessoas que levavam o paralítico também tinham fé. E Jesus vai curar o homem por causa da fé da comunidade, das pessoas. Por isso que quando a gente reza aqui pedindo oração, a gente acredita e precisamos ter fé, porque muita gente depende, a cura de muita gente depende também da nossa fé. Por isso que quando a gente reza, a gente precisa rezar com fé, acreditando que Jesus tem poder e que ele vai fazer na hora certa, é claro, ele vai realizar a cura, ele vai realizar o milagre, né? Através da nossa fé, através da nossa fé. E é interessante também olharmos para esse homem que estava deitado, certamente há quanto tempo, numa maca, numa cama, né? Como o próprio Evangelho diz, e dependendo dos outros, né? Dependendo dos outros. E para esse homem aqui é um alívio poder andar, né? É um alívio poder se socializar novamente, né? Porque a pessoa doente, o paralítico, na época de Jesus, hoje a gente sabe que ainda é bastante excluída as pessoas que têm algum problema físico, mental, seja, né, da alma, já é excluída. Tu imagina naquela época, porque as pessoas atribuíam tudo isso ao pecado, era pecado, ele pecou, né? Ele está impuro, né? Então ele não pode se aproximar das outras pessoas, ele precisa ficar excluído de todo mundo. E a exclusão já causa um mal-estar muito grande, né? Quando você é excluído, não sei se alguém já passou por essa experiência de ser excluída de algo, de alguma coisa, e aí a pessoa se sente muito mal. E aí, é claro, isso vai respingar no corpo, o corpo vai sentir também isso, né? Então, o Evangelho de hoje nos convida, primeiro, a não excluir ninguém. Não excluir ninguém. E lembrar que só Jesus pode perdoar, né? Só Jesus pode julgar, só Deus pode julgar. Eu não posso dizer que a pessoa está assim porque ela é pecadora, porque ela é isso, porque ela é aquilo, né? Porque só Jesus pode fazer isso, só Deus pode perdoar. E aí é interessante a gente olhar que Deus, Jesus, ele é cheio de compaixão, ele tem um coração compassivo, né? Cheio de compaixão. Por isso ele cuida, por isso ele se aproxima, né? Ele fez muitas curas, ele fez muitos milagres, ele cuidou de muita gente, ele se aproximou, ele incluiu muita gente, sobretudo as pessoas que eram realmente excluídas por esse grupo, os doutores da lei. Ou seja, os entendedores das escrituras, aqueles que liam as escrituras, que entendiam as escrituras, mas não eram capazes de colocar aquilo que ensinava na prática, né? E Jesus vai colocar, Jesus não só ensina, mas ele também pratica e ele ensina com a prática. Por isso, meu irmão e minha irmã, hoje nós somos convidados a nos colocarmos primeiro no lugar desse homem, depois dá uma olhadinha, né, aproveitando que hoje é o último dia do mês, para avaliarmos mesmo como é que eu estou vivendo a minha vida, né? Como é que eu estou me aproximando das pessoas,
Se eu não sou uma pessoa julgadora também, que julgo as pessoas, e sobretudo que julgo por fora, né, pelo externo, sem conhecer, né, a pessoa por dentro, né, e pedir perdão a Deus, sobretudo que Ele nos cure da maldade, que Ele nos cure do egoísmo, do preconceito, de tantas outras coisas que atrapalha a vida, né, que atrapalha a construção do reino de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, peçamos a Deus nesse dia de hoje que Ele nos ajude a sermos sensíveis, sobretudo com a dor do outro. Tem muita gente sofrendo, minha gente. Tem muita gente sofrendo nesse mundo e que precisa da nossa ajuda, precisa do nosso colo. É interessante que tudo que as pessoas precisam para serem curadas, Deus nos deu de graça. Um coração, Deus nos deu um sorriso, mão, pé, e tantas outras coisas, o colo, né? O ombro, tudo é gratuito. E a gente precisa só colocar tudo isso à disposição das pessoas, sobretudo dos sofredores e das sofredoras, das pessoas que passam nesse momento por muitas dificuldades, sobretudo com relação à doença, né? Doença da família, né? A gente sabe que são momentos complicados e difíceis e que precisa muito. Nesses momentos a gente precisa muito das pessoas, sobretudo das pessoas da comunidade, né? Da família, dos amigos, das pessoas mais próximas. Então, que o Senhor Jesus nos conceda essa graça de sermos sensíveis, de sermos compassivos, de sermos pessoas bondosas, caridosas, né? Pessoas que acolhem, né? Com carinho, com ternura. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.